Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma ministração da Palavra de Deus com o objetivo de levar uma mensagem, uma direção de Deus para a sua vida, de levar algo especial para aquecer o seu coração, para injetar fé diante de tantas coisas que têm acontecido, queridos. Nós temos que ter alguns recursos para injetar fé dentro dos nossos corações, diante de tanto medo, uma cultura do medo que tem se espalhado sobre a maneira, sobre a nossa nação, sobre o mundo, sobre as pessoas. Nós precisamos encontrar os lugares aonde Deus continua falando, porque Deus, Ele nunca vai injetar medo nos nossos corações, muito pelo contrário. Ele sempre vai trabalhar com a fé, vai trabalhar com o amor, vai trabalhar nos motivando a continuar a nossa caminhada, confiando nele. E eu tenho a certeza que Deus, Ele preparou essa ministração, Ele preparou este momento para encontrar o seu coração, seja no momento que você está passando. Deus, Ele sempre tem a solução para as nossas vidas. Nunca descarte Deus, querido, nunca descarte a Bíblia. Nunca pare de buscar Deus, mesmo que muitas vezes a gente não consiga entender o que Ele quer, não consiga ouvi-lo, mas continue buscando Deus, porque Ele é quem tem a resposta para as nossas vidas, e a sua resposta sempre é maravilhosa, a sua resposta sempre chega no momento exato, e eu tenho a plena certeza de que aquilo que Deus está construindo na sua vida vai melhorar, vai ser colocado mais um tijolinho nessa construção de que Deus está fazendo na sua vida através dessa ministração que nós estamos começando a fazer. Então fique conosco e que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos falando sobre, trazendo a figura da construção de uma casa, sobre cada passo dessa construção referente, ligada à palavra de Deus. E a gente está falando hoje sobre os pilares. Nós falamos no mês de fevereiro sobre os pilares do amor, os 4 pilares do amor. E agora no mês de março nós vamos falar sobre os pilares da fé. Então também são 4 pilares que eu gostaria de destacar com você sobre a fé. O que nós construímos, que tipo de pilar eu construo sobre o fundamento da fé. Como é colocar essa fé então para que ela realmente aconteça, para que eu realmente viva essa fé de uma forma profunda e verdadeira na minha vida. E o primeiro pilar que eu gostaria de compartilhar com você é o pilar da ação, querido. Você tem que lembrar que nós vivemos uma parceria com Deus. Então Deus, Ele sempre vai fazer a sua parte e esperar que nós possamos fazer a nossa também. Naquilo que você pode fazer, Deus não vai mexer uma palha, mas naquilo que você não pode fazer, Deus, Ele pode mexer o mundo, Ele pode mexer o que for, porque para Deus nada é impossível. Essa parceria não acontece de forma isolada. Primeiro vem Deus, faz a parte dele, depois ele sai e você vai e faz a sua. Não, ela está acontecendo simultaneamente, está acontecendo todos juntos, porque é justamente essa parceria de relacionamento que Deus, Ele quer que a gente ande junto com Ele. Então faça a sua parte, se levante. E um dos pilares que você precisa ter em relação ao fundamento da fé é a ação. Agora é a hora da ação nas nossas vidas, querido. Ninguém pode dizer que tem fé se essa pessoa não tem ação atrelada a essa fé. É uma fé que não vai ajudar muito a pessoa naquele momento que ela mais precisa. Esse negócio de fé teórica, esse negócio de fé só aos domingos pela manhã ou só quando eu vou na igreja, não é bem verdade. A fé, ela é para estar em todos os momentos da nossa vida. A fé, ela é para nos cobrir, querido, de uma forma especial em tudo aquilo que nós formos fazer. E para que a gente possa colocar essa fé para ser usada, nós precisamos então tomar ações dentro da nossa vida. A fé, ela tem a ver com ação, aquilo que eu vou realmente fazer. Eu faço aquilo que está ao meu alcance com excelência, eu me esforço, eu me levanto, eu vou à luta. E dessa forma a nossa fé, querida, ela começa a ser colocada para acontecer, ela começa a ser colocada em movimento, e esse movimento é o que traz o milagre de Deus para as nossas vidas. Alguém muito bem já falou que a fé é um passo no escuro. Ou seja, se é um passo, é uma ação. Alguém que está dando um passo, ele está efetuando uma ação. E essa ação precisa vir de encontro às nossas vidas. A gente precisa estar consciente de que eu preciso ter fé. E o pilar da fé e
E o fato de eu ter fé significa que eu vou agir, que eu vou fazer aquilo que está ao meu alcance, que eu vou lutar por aquilo que eu quero conquistar, pelos meus sonhos, que eu não vou ficar prostrado, que eu não vou ficar numa posição de derrota, que eu não vou ficar caído, que eu não vou ficar esperando as pessoas fazerem as coisas por mim, não. Eu vou me levantar, vou assumir a responsabilidade pela minha vida e eu vou ter ação. Então tem uma hora que chega a hora da ação nas nossas vidas. É claro que tem que ser uma ação pensada, uma ação direcionada por Deus, direcionada pelo Espírito Santo, mas que precisa da ação, nós precisamos. Tudo que é estático no mundo, nada na verdade é estático no mundo, tudo está em movimento, desde o reino vegetal, animal, tudo está em completo movimento, nosso mundo está em movimento, porque tudo aquilo que para, acaba enferrujando, acaba quebrando, acaba perdendo a serventia. E isso é uma das coisas que o sistema do mundo mais faz com as pessoas hoje em dia, querido. É fazer com que a pessoa fique paralisada, porque o diabo sabe e ele usa o sistema do mundo para isso. E se a pessoa parar, ficar paralisada, querida, a sua vida realmente não vai acontecer. A sua fé vai só diminuir em Deus, vai acabar sendo destruída e ele vai ficar no esquecimento e aí a pessoa vai ficando cada dia mais sem sentido da vida. Então por isso que ele usa todas as formas para fazer com que as pessoas parem, para fazer com que as pessoas fiquem paralisadas. Atualmente, dentro dessa pandemia, ele está usando essa cultura do medo que toda hora a gente está ouvindo na grande mídia, toda hora a gente está ouvindo nos jornais, falando sobre essa cultura do medo, essa cultura do medo, essa cultura do medo, que é uma das armas que o diabo tem para fazer você, para me fazer, para nos fazer parar, porque ele sabe que aonde não tem ação, não tem fé. Não existe dizer que tem fé e não tem ação. Se você ler o livro de Tiago, por exemplo, você vai ver como ele fala sobre a fé atrelada às obras, ou seja, atrelada às ações. Não tem como a gente dizer que tem fé se eu não estou agindo, se eu continuo travado, se eu continuo paralisado na minha vida. Eu não vou ver milagre nenhum acontecer. E tem muitas pessoas esperando o milagre de Deus, só que não estão fazendo a sua parte. E uma das coisas que nós precisamos fazer é justamente a gente ter essa ação, ter esse movimento, colocar a nossa vida, colocar essa área. E eu preciso que Deus atue com um milagre na minha vida, colocar essa área em movimento. A área parada, que nem água parada. Água parada a gente pode ver que só produz o que não presta, fica cheio de lixo, produz lá a dengue, dá um monte de problema, apodrece. Água parada não dá certo. Então nós precisamos colocar esta área da nossa vida, e nós precisamos de um milagre de Deus, nós precisamos colocar em movimento, nós precisamos procurar ajuda, nós precisamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, nós precisamos fazer as coisas e fazer com excelência, colocar movimento, porque a vida ela é dinâmica, a vida foi feita por Deus para sempre estar em movimento. Não permita que essa cultura do medo, que está sendo tão contaminante, que está sendo tão disseminada na vida das pessoas, que ele trave, que ele pare o seu coração, porque a hora que você parar, inevitavelmente a sua fé ela vai começar a diminuir. Não permita que tantas coisas, o roubo das nossas liberdades individuais pelos governantes estaduais e municipais, e tantas coisas estão acontecendo para que a pessoa fique parada. Preste atenção em todo o contexto que vem falando para as pessoas desse negócio de fique em casa, de não saia, sempre é com a intenção de parar a pessoa, porque o diabo sabe que se você ficar parado, a sua fé ela vai morrendo, vai sendo substituída pelo medo, pela ansiedade, por tantos problemas emocionais, e a pessoa acaba perdendo o sentido da vida. Alguém que fica parado, alguém que para de estar em movimento, como a vida e ela sempre está em movimento, é alguém que se torna uma vítima das doenças emocionais. Quantas pessoas nós estamos conhecendo que estão sendo vítimas de doenças emocionais porque em alguma área da sua vida acabaram parando? E aí quando você para, os pensamentos negativos te alcançam, começa a se transformar realmente em tanta sujeira lançada pelo sistema do mundo, pelo diabo dentro das nossas vidas. Por isso, a minha proposta para você, para nós falarmos desse pilar tão importante
que atesta a fé de Deus sobre as nossas vidas é: não pare, se levante, vá em frente, não delegue responsabilidades, né? Não entregue responsabilidade para os outros, mas assuma a sua responsabilidade com a sua vida e lute pelos seus sonhos, lute pelas suas conquistas, por aquilo que você quer e que você precisa. E Deus, Ele vai abençoar a sua vida. E Deus, Ele vai vir fazendo aquilo que você não pode, mas aquilo que você pode, você precisa fazer. E tem um versículo muito usado quando a gente vai falar sobre fé, quando a gente vai falar sobre ação, né? Que a gente tem que ter essa ação na nossa vida, uma ação direcionada por Deus, mas uma ação da nossa parte. Está lá em Josué, no capítulo 1, versículo 9. Inclusive, Josué, o capítulo 1, fala muito sobre essa ação. Deus chamando Josué à ação, para que ele colocasse o povo de Israel em ação, para atravessar o rio que precisava, o mar que precisava, e também para eles entrarem na terra prometida que Deus tinha prometido para eles. Então lá está escrito assim, Josué capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Esse versículo importantíssimo para as nossas vidas vem trazendo a resposta do céu para aquela pessoa que está pensando em ficar parado, em abrir mão das suas ações, em viver uma vida passiva, em viver uma vida aonde ela se sinta derrotada. Naquele momento que Deus vem falar com Josué, Moisés havia acabado de falecer, de morrer, e aí Josué tinha esse dever, esse compromisso de liderar aquele povo. E naquele momento, talvez, esse tão grande compromisso tenha batido forte dentro do coração de Josué. E aí ele ficou meio em suspensão. O que ele deveria fazer naquele momento? Tantas ideias, tantas coisas acontecendo, com certeza muitas pessoas falando ao mesmo tempo para ele: faz isso, faça aquilo outro. Mas aí Josué, ele faz a melhor coisa que ele poderia fazer: ele vai conversar com Deus. Ele vai conversar com Deus, e aí Deus vem para ele, e a coisa que Deus mais fala para ele é: se esforça, olha, eu estou contigo, não pare, continue, não tenha medo, não pasme, não se espante, ou seja, não tenha medo. E eu acredito que essa é uma mensagem muito atual para os nossos dias. Dentro, volto a repetir, dessa cultura do medo, esse negócio de fique trancado em casa, como se fosse uma cela a sua casa, querido. Tem um sistema do mundo aí por trás, fazendo com que as pessoas percam a sua fé, perdendo a sua fé, percam a sua vida emocional, percam o sentido da vida, e isso vai trazendo só desgraças para a vida das pessoas, desgraças para as famílias. Deus, ele anda no sentido contrário a essa cultura do medo. Veja que diante de um grande problema que Josué estava enfrentando, de um grande desafio que ele tinha, Deus não falou para ele ficar parado, para ele ir para a casa dele, coisa nenhuma. Ele falou assim: esforça-te, não te espante, não tenha medo, não te espante, não passe, não te espante. Significa: não tenha medo, vá para cima, olha, realmente faça acontecer. Dá um passo de ação. Eu gosto muito dessa última parte aqui, aonde Deus fala assim: por onde quer que andares. Veja bem, quem está andando é uma pessoa que está em ação. Deus, ele é conosco por onde nós andamos, ou seja, quando eu estou em ação, eu tenho a maior facilidade de ver Deus, de conferir Deus operando na minha vida, de ter experiências práticas com Ele. Não ficar apenas de experiências que estão escritas na palavra de Deus, ou ficar com experiências na vida de outras pessoas, mas ter as minhas próprias experiências com Deus, viver os meus próprios milagres. Quando eu não estou parado, por onde quer que andares, quando eu estou andando, quando eu estou em ação. E essa ação que coloca a minha fé em movimento, porque a vida é movimento, querido. A ação é a fé em movimento. Por isso, você não pode parar. Diante daquilo que falaram para você, diante do cenário que o mercado, que o mundo está mostrando, que a TV está mostrando, diante de uma área que você tentou e não deu certo, não pare, não fique prostrado, não aceite a derrota como algo verdadeiro para a sua vida, porque não é.
Deus, ele tem a vitória para nós, ele já ganhou a vitória na cruz do Calvário. Por isso, a vitória que vence o mundo é justamente a nossa fé. É uma fé que ela é colocada em ação, que ela não é teórica, ela é prática, 100% prática. E essa fé prática, ela exige um esforço da nossa parte. É justamente quando a gente dá um passo de fé que nós vemos então a mão de Deus vindo sobre as nossas vidas, que a gente vê o milagre de Deus acontecendo. Por isso Deus, ele começa falando com Josué sobre essa questão do esforço, que ele precisa se esforçar. E você consegue imaginar o quanto que Josué tinha que se esforçar naquele momento, para vencer aquela batalha, para colocar realmente o povo dentro daquela nova terra. Era um esforço muito grande, era um esforço de muitas pessoas, era um esforço em muitas direções, e isso ele teve que fazer. Deus não desceu para fazer por ele. Deus, ele falou: eu vou estar contigo. Contigo aonde? Em cada esforço seu. Um esforço pensado, um esforço que a gente vai levar para Deus, né? Que a gente vai ter o valor de Deus, a sua opinião sobre aquilo que nós estamos fazendo. Mas um esforço, sim, queridos. Nada vem para nossas vidas sem um verdadeiro esforço. Nós não conseguimos conquistar absolutamente nada sem um esforço real e verdadeiro da nossa parte. Por isso, nesse momento onde as pessoas acham que é momento de você ficar parado, não é. Não, pelo menos do ponto de vista de Deus. Do ponto de vista de Deus, sempre é o momento de nós nos levantarmos, de nós nos esforçarmos de maneira correta, para que a gente possa ter esse milagre acontecendo em nossas vidas. Veja o caso de Josué, queridos. Deus, ele poderia chegar lá e falar que vai fazer tudo para Josué, contar toda a trajetória, todo o plano para ele, daquilo que ele vai fazer, das batalhas que ele ia ganhar, da estratégia de batalha para ele. Não, Deus não fez nada disso. Deus, ele sabia, porque ele é onisciente, ele sabia cada passo daquela batalha, mas ainda assim ele chegou para Josué e disse: esforça-te. Não contou mais nada. Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu sou com você. Agora não contou o que ia ser, como ia ser, o que deveria ser feito. Não, aquilo que dependia de Josué, que dependia do povo de Israel, ele deixou para que eles fizessem. E eles se levantaram e eles conseguiram. Se você continuar lendo, você vai perceber que eles conseguiram a vitória que eles precisavam diante de Deus, porque Josué, ele ouviu e entendeu essa visão, essa palavra de Deus sobre a sua vida, quando Deus pediu para ele: se esforça e tenha bom ânimo. O bom ânimo, ele sempre precisa acompanhar as nossas ações. Não adianta eu fazer um esforço sem ânimo, querido, eu fazer algo por obrigação simplesmente. Você quer uma sugestão? Tire do seu dicionário essa palavra obrigação, substitua ela por uma palavra que vem do amor, que chama-se compromisso. Quando você tem um compromisso com algo verdadeiramente, você se esforça com ânimo. Esse se esforçar com ânimo é justamente o que nós precisamos para ter viabilizado o milagre de Deus sobre a nossa vida, para nós termos uma experiência verdadeira, real com Deus, querido, porque nosso Deus não é um Deus simplesmente de livros, não é simplesmente um Deus que ficou lá no passado, não. Nosso Deus é um Deus do presente, é um Deus que tem a vontade, o desejo de agir nas nossas vidas. Por isso, um grande pilar da fé é a ação, e a ação ela é feita pelo esforço e pelo bom ânimo. Vá fazer aquilo que você precisa fazer, não fique postergando as coisas, não fique protelando as coisas, porque as coisas só vão piorando, querido. Ou você vai ficar paralisado sem conseguir aquilo que você precisa, ou pior ainda, muitas vezes quando a gente para, a gente acaba regredindo, querido. A gente acaba perdendo até aquilo que a gente já tem. Por isso, nessa vida, na nossa vida, querido, o que nós precisamos é continuar avançando. A vida é um caminho e nós não podemos ficar parados à beira desse caminho. Nós temos que continuar avançando. Se não deu certo hoje, vai dar certo amanhã. Se a sua fé, se a sua confiança está em Deus, uma hora ou outra Ele vai fazer dar certo. Ainda que de vez em quando a gente acaba metendo as mãos pelos pés, mas ainda assim, se a questão do esforço, de estar em ação, é algo que está dentro do seu coração, uma hora ou outra você vai acabar acertando. Deus vai abençoar a sua vida,
Deus vai abrir os caminhos que você precisa. Por quê? Porque você está em ação, tá? Em ação, que é algo extremamente importante para a nossa fé, para os nossos dias. Se alguma ação que você não tem feito, não tem dado certo, vá conversar com Deus. Você precisa conversar com Deus, talvez para arrumar alguma ação que você precisa tomar com uma melhor diretriz, de uma forma melhor, de uma forma mais adequada para que a sua vida dê certo. Mas nunca parar vai ser a ordem de Deus para as nossas vidas. Nunca ficar paralisado, nunca se entregar à derrota, nunca ficar prostrado vai ser a palavra de Deus para a nossa vida. Querido, é hora de ação. Vá fazer aquilo que você precisa, se esforce, continue lutando por aquilo que você acredita, continue lutando pelos seus sonhos, lutando pela sua família, lutando por essa área na sua vida. Se até hoje não deu certo, tenta mais uma vez, tenta outra vez, porque Deus, ele tem um compromisso com quem verdadeiramente está em ação, está se esforçando em sua vida. E eu tenho certeza de que Deus, ele vai te abençoar, ele vai trazer aquilo que você precisa. Por isso, Deus abençoe a sua vida e abençoe a vida da sua família.